Olá, preciosos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo a respeito da oração bíblica. É sobre isso que vamos começar a falar hoje, a respeito da oração bíblica. Nós sabemos, amados, que estamos no meio de uma guerra ou uma série de guerras, não apenas uma. Nesse exato momento, o mundo trava muitas batalhas. Nós, como cristãos, entendemos que temos a guerra contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade que estão nos ares. Além dessa guerra, que não é contra carne e sangue, o mundo também está enfrentando a guerra contra esse inimigo invisível, que é o coronavírus, esse vírus que teve origem na China e está se espalhando por todo o mundo. Mas, além dessa batalha contra o coronavírus, também existe uma guerra política sendo travada nas nações, no interior das nações, nos países, ou como disse Jesus, nação contra nação. A polarização esquerda-direita tem trazido essa guerra política para cada país. Além disso, também existe a guerra comercial entre duas grandes potências mundiais que são representantes máximas de dois grandes modelos político e econômico, né? Estados Unidos e China. E nesses períodos de guerra, coisas estranhas começam a acontecer. Nós vivemos na era da informação e a guerra que é travada em nossos dias é uma guerra cujas armas são as informações, não mais simplesmente revólveres, fuzis, bombas, enfim. É uma guerra de informações. As nações têm sido bombardeadas por informações falsas, fake news, ou distorções de informações verdadeiras, ou quando se amplia, se dá amplificação a determinada informação que poderia comprometer uma parte e se esconde informações que poderiam beneficiá-la. É uma guerra, é uma batalha pelas mentes, é uma batalha pela fé. O que se procura é obter a fé das pessoas em algum tipo de ideologia. E nós, como os cristãos, precisamos, nesses dias conturbados, invocar aquele que está acima de tudo isso, o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós organizamos essa série de estudo bíblico que será seguida de uma campanha de oração, onde nós pretendemos levantar aí um exército de pessoas para orar pelo Brasil e pelo mundo, para clamar a Deus que está acima do mundo, acima dos governos, pois sabemos que no final da história tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. Então nós precisamos nos reunir para clamar a Deus em favor de nossas famílias, do nosso país, do nosso mundo, e invocar a Deus para que vivamos em paz, porque essa é a vontade de Deus, que todos vivamos em paz. Então hoje nós vamos começar o nosso estudo bíblico e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 1. Eu quero que você pegue papel, caneta, se possível, um caderno exclusivo para isso, para você fazer as anotações desses estudos bíblicos. E hoje, nessa primeira aula, eu quero apenas fazer uma introdução ao tema da oração bíblica. Evangelho de Tiago, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo de número 8, está escrito assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, mente dobre,
e é instável, inconstante em tudo o que faz. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Pai, em nome de Jesus, nós estamos em sua presença agora. E oro, Pai, para que haja sobre nós espírito de revelação e sabedoria, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que nós venhamos, ó Pai, receber, compreender a sua palavra. Em o nome de Jesus, oro por cada pessoa que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, Pai, para que nós vejamos a luz, a verdade da Tua palavra em Cristo Jesus. Assim nós oramos. Amém. Muito bem, queridos. Nós precisamos entender algumas coisas a respeito da oração bíblica. E com base nesse texto, eu quero aqui dividir 3 pontos principais para nós compreendermos essas coisas. A primeira coisa é que nós precisamos entender que a nossa oração, ela precisa ter um alvo e precisa alcançá-lo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a nossa oração, ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um objetivo específico. Nós não podemos simplesmente orar por orar. Nós temos que atingir um objetivo específico. Se você ler a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, se não me engano, versículos 17 ou 18, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar com todos os tipos de oração. Isso significa que existem vários tipos de oração. Não apenas um tipo, mas vários tipos de oração. Quando nós vamos orar, é importante sabermos qual é o tipo de oração que vamos fazer, para não misturarmos as coisas. Precisamos saber qual é o objetivo daquela oração, qual é o propósito daquela oração, qual é o alvo da oração. Existe, por exemplo, a oração de adoração. Nós podemos adorar a Deus enquanto oramos, através da nossa oração. Podemos também, através da nossa oração, fazer uma oração de louvor a Deus. Louvor, elogios. Uma oração onde nós elogiamos a Deus pelas suas obras, pelo que Ele tem feito. A oração de adoração, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Isso implica conhecer Deus. Orar a oração de adoração, para que eu ore esta oração bem, eu preciso conhecer o caráter de Deus. Eu preciso conhecer os atributos de Deus. Eu preciso conhecer quem Deus é em essência. Como Deus é em sua essência. E então, eu estarei pronto para fazer a oração de adoração, onde eu vou adorar a Deus pelo que Ele é, em si mesmo, em sua natureza essencial, e não apenas em suas manifestações. Temos também a oração de louvor, onde nós louvamos, elogiamos a Deus pelo que Ele tem feito, por suas obras, pelo que Ele fez na cruz em Cristo Jesus, por tudo o que Deus tem feito. Nós o elogiamos, nós contemplamos a sua grandeza e o elogiamos pelas suas obras. Existe também a oração de comunhão. O objetivo dessa oração é desfrutar de comunhão com Deus, desfrutar da presença de Deus. É a oração de comunhão, onde nós comemos do pão da presença, onde nós nos alimentamos da presença de Deus, nós o adoramos pela sua presença em nossa vida. Existe também a oração de intercessão, que é quando nós vamos a Deus para interceder por alguém, por homens, por autoridades, por pessoas, uma oração de intercessão. E existe também a oração de petição. O objetivo desta oração é nos aproximarmos de Deus para pedirmos alguma coisa.
Existem muitos outros tipos de oração, mas não vou citar todos aqui, porque não é o objetivo aqui. Vou me ater, o nosso objetivo é a oração de petição e intercessão nesse curso. Então você veja, seja qual for a oração que eu for fazer, eu tenho que ter um alvo, eu tenho que ter um objetivo. Quando eu vou orar, eu tenho que entender qual é o propósito da minha oração. Eu preciso ter esse alvo. Em segundo lugar, a minha oração precisa alcançar o objetivo. Isto é, a minha oração ela tem que alcançar o resultado que eu estou buscando. A oração ela precisa ser vitoriosa. Muitas pessoas enxergam a oração apenas como um desabafo diante de Deus. Outros enxergam a oração apenas como uma maneira, como uma psicoterapia, como uma terapia, um alívio para a alma. É verdade, existe um tipo de oração que tem esse propósito. Em Filipenses capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 8 ou 9, se não me engano, o apóstolo Paulo trata desse tipo de oração. Quando nós levamos os nossos cuidados a Deus, quando levamos diante de Deus toda a nossa ansiedade. A palavra ansiedade ali no original grego é como se fosse alguém que está sendo sufocado, estrangulado, que está sendo asfixiado, sem ar. Muitas vezes nós ficamos pensando tanto em uma situação negativa, no caos que assola o mundo, que nós ficamos sem ar, ficamos asfixiados, ficamos ansiosos. E existe um tipo de oração específica que tem o objetivo de trazer esse alívio para a alma. É esse tipo de oração onde nós levamos toda a nossa ansiedade diante de Deus, onde nós tornamos aquilo que está nos deixando preocupados conhecidos diante de Deus, onde falamos, onde entregamos diante de Deus. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Então, esta oração específica, ela tem o objetivo de trazer cura para a alma. Cura, alívio, de desfazer da alma, despir a alma de toda ansiedade, de toda preocupação pelo amanhã. Um grande homem de Deus chamado Charles Spurgeon disse que a ansiedade ela não resolve o problema de amanhã. O que ela faz é tirar a paz de hoje. Ficamos ansiosos, preocupados com o que vai acontecer e ficamos ansiosos. Isso não resolve o problema. Pelo contrário, tira a paz de hoje. Jesus disse que a cada dia nós devemos nos ocupar dos nossos cuidados. Ele disse no original que a cada dia basta os seus cuidados, ou seja, vamos nos ater ao hoje e não nos preocupar com o amanhã e lançar sobre Deus toda a ansiedade. Mas a oração não tem simplesmente o objetivo terapêutico de trazer alívio para a alma. Outras pessoas fazem da oração uma loteria, um jogo de incerteza. Você ora, se Deus quiser, acontece. Se não acontecer, Deus não acontece. Ou seja, não tem como você saber antes de orar se Deus quer ou não. Você ora como jogar na loteria. Você ora, se acontecer é porque Deus quis. Se não acontecer é porque Deus não quis. Isso não é bíblico, amados. A vida de oração da igreja não pode ser tida como uma loteria. Quando nós vamos orar a Deus, a vontade de Deus precisa ser conhecida antes da oração. Nós temos que conhecer a vontade de Deus antes da oração. Nós vamos falar mais na frente a respeito da vontade de Deus na vida de oração. Não vou entrar em detalhes agora, porque perderia o foco deste primeiro vídeo. Como eu disse, é uma introdução, então nós estamos fazendo um apanhado geral, estamos abordando algumas coisas no sentido geral. Depois entraremos com maiores detalhes em algumas questões, como a vontade de Deus na vida de oração. Outras pessoas gostam muito de acionar a válvula de escape da soberania de Deus. Tudo eles dizem, não é porque Deus quis ou porque Deus não quis. Se você ora e não obtém resposta, ele diz, é porque Deus não quis.
E é engraçado, amados, isso daí, porque a impressão que temos é que Deus não quer responder nenhuma oração. Se você for analisar a quantidade de pessoas que oram e comparar com a quantidade mínima de pessoas que recebem resposta às suas orações, ficamos com a impressão que Deus não quer responder às orações nenhuma. Ora, se eu digo que se Deus não está respondendo às orações é porque Ele não quer, o que acontece? Quando eu olho para a realidade, eu devo concluir que Deus praticamente não quer responder a oração nenhuma, porque quase ninguém recebe resposta da oração. Quase ninguém tem resultados na vida de oração. A maioria das orações não são respondidas. É como aquela multidão que estava comprimindo Jesus, e ali certamente haviam muitos enfermos, muitos necessitados, mas ninguém foi curado, exceto uma mulher que chegou até ele porque teve fé, ouviu falar dele, creu e tocou na orla do seu manto, e ela dizia consigo mesma: se eu somente tocar na orla do seu manto, serei curada. E quando ela tocou, ela foi curada. Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Os discípulos disseram: uma multidão está te comprimindo. Como? Pergunta: quem me tocou? Jesus disse: eu senti que saiu o poder de mim. Muitas pessoas oram, mas poucas vezes o poder sai de Deus para nós, a resposta sai de Deus para nós. Por que isso, amados? Será que é porque Deus, em sua soberania, não quer responder às orações? Será que essa é a resposta? Muitos de nós, muitos cristãos, muitos irmãos, se estivesse lá quando aquele pai levou aquele jovem lunático e os discípulos não puderam curá-lo, quando os discípulos perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos curá-lo? Se alguns de nós estivessem ali, se alguns teólogos estivessem ali, eles diriam: porque Deus é soberano e ele não quis curá-lo. Essa seria a resposta de muitos teólogos. Vocês não conseguiram curar porque Deus não quis. Mas não foi a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi: vocês não puderam curá-lo por causa da incredulidade. A incredulidade. A dúvida por causa da sua pequena fé. A fé de vocês é pequena. E não pôde resolver esse problema. Essa foi a resposta de Jesus. Ele não acionou essa válvula de escape que muitos teólogos e pregadores acionam a todo momento para justificar as orações não respondidas e dizendo: é porque Deus não quis. Se nós pensarmos dessa maneira, amados, vamos concluir que Deus não quer responder oração nenhuma porque a maioria não é respondida. E além disso, se estivermos errados nessa conclusão, nós nunca vamos nos corrigir. Sempre vamos aceitar uma vida de oração fracassada. Orar sem obter resultado. Clamar sem ser ouvido. Não, nós precisamos ter uma vida de oração vitoriosa. Nós não podemos aceitar que a nossa oração não seja respondida. E quando eu digo não podemos aceitar, não estou afrontando a Deus. Não é isso. O que eu estou afrontando é a nós mesmos, seres humanos. Estou afrontando os homens, não a Deus, mas os homens, que se acomodam e usam a doutrina da soberania de Deus como uma válvula de escape para justificar muitas vezes a nossa incredulidade ou a nossa teologia que está errada, a nossa teologia sobre oração que está equivocada. Eu sei que existem coisas que dependem da soberania de Deus para acontecer. Por exemplo, a volta de Jesus não precisa de nós para acontecer. O Apocalipse, uma série, não precisa de nós para acontecer. São coisas que dependem exclusivamente da soberania de Deus. Só depende de Deus acontecer. Mas esse texto que lemos do apóstolo Tiago, ele nos mostra que a resposta da oração não depende só de Deus. A oração que obtém resultado, ela depende também da atitude do coração de quem está orando. Por isso, o apóstolo Tiago diz, e ele nos dá aqui um princípio, que não é apenas para você receber sabedoria da parte de Deus.
ao seguirmos esses princípios da palavra, é para qualquer coisa. Porque lá no final ele diz, não pense esse tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Porque todas as coisas que recebemos de Deus, elas seguem o mesmo padrão, o mesmo princípio. E o apóstolo Tiago diz aqui para nós que para que a pessoa tenha a oração respondida, e aqui nós já entramos no segundo ponto, precisa pedir com fé. Precisa orar com fé. O que é fé, amados? Fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que esperamos. Também no capítulo 11 de Hebreus, versículo 3, versículo 6, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus age quando nós cremos, nós precisamos ter fé. Quando vamos orar, temos que ter fé. Por isso o apóstolo Tiago disse, peça, porém, com fé. Peça com fé, peça com certeza. E ele diz, peça com fé. E Deus que dá de boa vontade, Ele dá livremente a todos e de boa vontade. O que depende de Deus está disponível. Do lado de Deus, tudo já está disponível. Nós vamos ver mais à frente, vamos entrar mais detalhadamente nesse ponto. Tudo do lado de Deus já está disponível. Agora é a questão do homem. Peça com fé. O que é fé? Segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. A fé é o título de propriedade daquilo que não vemos. A fé é o firme fundamento, a fé é a substância das coisas que esperamos. Nós temos que ir diante de Deus com essa substância dentro de nós, essa certeza, esse fundamento firme dentro de nós de que Deus quer fazer. Isso significa que para orar nós precisamos conhecer a vontade de Deus, porque como eu vou ter certeza se eu não conhecer a vontade de Deus? Você não pode jogar na loteria e ter certeza que vai ganhar, porque existem milhões de probabilidades. As chances de você ganhar são ínfimas, muito pequenas. Então você não pode jogar na loteria e ter certeza. Mas a nossa vida de oração, ela precisa ser uma vida de certeza. Quando eu vou orar, eu já tenho que saber de antemão que aquilo que eu vou pedir é a vontade de Deus. Vamos entrar mais detalhadamente mais na frente nesse assunto, certo? Então, esse é o segundo ponto, é preciso pedir com fé. É preciso pedir com fé. Peça, porém, com fé, com certeza. Jesus, quando ensinou sobre a oração, ele ensinou a certeza. Alguns teólogos, alguns irmãos, alguns pastores, alguns ministros pensam que essa certeza é arrogância, que você quer mandar em Deus, que você quer fazer de Deus o seu escravo, sendo que Deus é o seu Senhor. É um equívoco, isso é um erro gravíssimo, porque limita o cristão a uma vida de oração fracassada. Irmão, se nós somos fracassados na vida de oração, seremos em tudo mais. Se nós não conseguimos receber resposta de Deus, seremos fracassados em todas as outras áreas. Se a coisa central da nossa vida, nós não somos bem-sucedidos, como seremos em outras áreas? Temos que ter certeza. Essa certeza, mas não é arrogância, é humildade, porque nós estamos seguindo a palavra de Deus. Foi Ele quem disse que nós, quando nos aproximamos dEle, temos que ter fé, temos que crer que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. É o que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é recompensador daqueles que o buscam. Eu tenho que crer que Deus existe, mas não apenas isso. A Bíblia diz que até os demônios creem que Deus existe, eles creem que até estremecem. Mas eu preciso ter certeza de que Deus é galardoador, de que Ele vai recompensar. Eu tenho que crer que eu vou sair com a minha recompensa daquele momento de oração. Isso é fé. Eu tenho que ter fé.
Jesus ensinou isso quando ele falou, olha, peçam e será dado a vocês. Ele não disse só peçam e se Deus quiser será dado. Ele não colocou condições. Ele disse peçam e lhes será dado. Busquem e vão encontrar. Batam e a porta será aberta. E para cravar ainda mais essa convicção em nosso coração, Jesus disse assim, quem de vocês é o pai que se o filho pedir um peixe você vai dar para ele uma cobra? E ele disse, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens àqueles que pedirem. Ele está deixando para nós um fundamento para termos certeza de que Deus vai ouvir a nossa oração. Ele diz, vocês são maus e sabem dar coisas boas para os seus filhos, muito mais Deus. Então peçam que vocês vão receber. Peçam e lhes será dado. Busquem, vocês vão encontrar. Batam e a porta será aberta. Foi isso que Jesus ensinou. Ele ensinou certeza. Em Marcos capítulo 11, no versículo 23 e versículo 24, ensinando sobre a fé, ele disse, ó, qualquer um de vocês que disser a este monte, levante-se daí e se atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que você diz, tudo o que você disser lhe será feito. E então ele diz no versículo 24, por isso eu lhes digo, tudo o que pedirem em oração, se você ler na Nova Versão Internacional, estará traduzido assim, tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam e isso será seu. Quando eu oro, eu tenho que ter fé de que eu já recebi de Deus. Como que eu posso ter essa certeza de que eu já recebi? Ora, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. De onde veio essa certeza? Essa certeza veio da palavra de Deus. Eu li as promessas na palavra. Eu li a palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Lendo a palavra de Deus, eu descobri, essa palavra gerou fé no meu coração, gerou certeza. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue em Marcos capítulo 5, a palavra diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela se levantou do seu lugar de isolamento e ela foi até ele crendo. E ela dizia consigo mesma, ela tinha uma conversa interior, um diálogo interior, uma conversa consigo mesma, e ela dizia para si mesma, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, serei curado. De onde veio essa certeza? Essa certeza veio porque ela ouviu a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então é aí que eu ganho certeza. Por que que eu oro e eu já saio da oração crendo que Deus ouviu a minha oração, que eu já tenho o que eu pedi, que eu já recebi? Porque a palavra de Deus diz. O terceiro ponto é que o apóstolo Tiago diz que devemos pedir com fé, sem duvidar. O terceiro ponto é esse. Peça sem dúvida. Não tenha dúvida no seu coração. No texto que citamos de Marcos capítulo 11, Jesus falou que qualquer um de nós que falar ao monte para se jogar, se arrancar da terra e se jogar no mar, e ele disse, não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que você diz. A fé, amados, é uma coisa do coração. Ele diz, se não duvidar em seu coração, é no coração que nós cremos ou duvidamos. Romanos capítulo 10, a palavra diz, versículo 9 ou 10, se não me engano, 8, 9 ou 10, um desses três versículos. A palavra diz assim, ó, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É com o coração que cremos, e é também com o coração que duvidamos. O que significa dúvida? Em primeiro lugar, dúvida é diferente de incredulidade. Porque incredulidade significa ausência total de fé, ausência total de crença. Dúvida não. A palavra dúvida, tudo que tem du ou di na Bíblia, a palavra que tem du ou di, significa dois. Significa dois. Então, dúvida são dois caminhos. Dúvida, o que é dúvida? Dúvida é o sim e o não no meu coração, ao mesmo tempo.
Dúvida é o sim e o não ao mesmo tempo e no mesmo coração. Dúvida são esses dois caminhos dentro do ser humano. Ao mesmo tempo eu tenho o sim e o não. Eu creio no sim e creio no não. E eu fico indo para lá e para cá entre o sim e o não. Será que Deus quer? Deus não quer. Uma hora alguém diz uma coisa, não, Deus não quer, eu caminho para o não. Daqui a pouco eu escuto alguma coisa e penso, Deus quer, aí caminho para o sim. E fico ali andando entre o sim e o não. E sabe, uma pessoa não pode andar em duas direções opostas ao mesmo tempo. Por isso a palavra diz que o homem que duvida é como a onda do mar, as ondas do mar agitadas pelo vento. Vai para onde o vento leva. O vento parou, para. O vento levou para a direita, vai para a direita. O vento levou para a esquerda, soprou para a esquerda, vai para a esquerda. Para onde o vento soprar, essa pessoa vai. Ela não tem firmeza de fé, ela não tem certeza, ela não tem um firme fundamento, ela não está alicerçada, ela não está fundamentada. Então, qualquer vento leva ela para lá, para o sim, entre o sim e o não. E essa pessoa não chega a lugar nenhum. Por isso Paulo diz, Tiago diz, o que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então ele diz, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu quero concluir dizendo que nós temos que ter decisão. Nós temos que decidir pelo sim de Deus. Nós temos que decidir, tomar uma decisão em nosso coração. Quando nós vamos orar, nós temos que ter essa decisão em nosso coração de que seremos atendidos por Deus e de que queremos aquilo que estamos orando. Às vezes nós não temos. Uma vez eu estava orando ao Senhor, pedindo algo, e certa noite, madrugada, deitado em minha cama, eu fiquei pensando nas consequências que aquilo traria para a minha vida. E eu fiquei pensando nas coisas que viriam junto com aquilo, e eu pensei, sabe de uma coisa? Eu não quero isso. Eu só consegui ouvir o meu coração na calada da noite, quando eu estava deitado e pensando nas consequências negativas ou nas responsabilidades a mais que eu não estava pronto, que aquela coisa traria para a minha vida, e eu pensei assim, eu não estou verdadeiramente disposto a fazer o que é preciso e ter o que essa coisa trará para a minha vida. Então eu percebi que dentro de mim eu não tinha essa decisão. Quando você for orar, você tem que ir com a decisão diante de Deus. Você tem que ser decidido pelo sim de Deus. Tem que ter decisão. A vida de oração, ela precisa ser uma vida decidida. Então, isso, amados, são as coisas que nós queremos tratar nesse primeiro vídeo. Está ficando muito longo, eu já vou concluir. Então, por isso que a palavra diz que a pessoa que duvida, no versículo 8, ele termina dizendo que essa pessoa não vai receber nada de Deus porque tem a mente dividida entre o sim e o não. Ambígua, ambiguidade anterior. Essa ambiguidade interior, nós vamos ver que ela é criada pela pregação errada do Evangelho. Um Evangelho ambíguo gera uma fé ambígua, gera dúvida. Né? Por isso que em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo diz que, quando ele pregou aos Coríntios, ele e seus companheiros, ele disse, nós não pregamos o sim e o não ao mesmo tempo. Nós não fizemos uma pregação ambígua. Então ele diz, o Jesus que nós pregamos para você, nele sempre houve o sim, foi sempre o sim. Então ele conclui dizendo, porque para tantas quantas são as promessas de Deus, todas elas têm em Cristo Jesus o sim de Deus. E por isso amém, o assim seja, o eu concordo, é dito por nós. Mas elas todas têm o sim de Deus em Cristo Jesus. Deus já disse sim em Cristo para todas as suas promessas. Tudo que a Bíblia promete, Deus já disse sim para elas em Cristo Jesus. Isso é uma coisa que gera fé em nosso coração. Mas muitos pregam um evangelho ambíguo. Eles pregam, mas Deus, às vezes Deus quer, às vezes Deus não quer. Nós vamos orar, e se for a vontade de Deus, Ele vai fazer. Existe um tipo de oração específica,
como eu falei no início, que existem vários tipos de oração, existe vários tipos de orações, né? Existe um tipo de oração específica em que nós oramos assim, se for da sua vontade. Mas isso não é para todos os tipos de oração. É um tipo de oração específica, principalmente quando nós não temos na palavra de Deus. Por exemplo, se eu quiser me mudar de cidade, não está escrito aqui na Bíblia que eu tenho que sair da minha cidade e ir para outra cidade. Então, nesses casos em que não está na palavra, eu devo dizer se for a vontade de Deus. Mas quando há promessa na palavra, eu tenho o sim de Deus para todas elas. Podemos entender assim, amados? Então ele diz que a pessoa que duvida, ela tem mente dividida, e é instável, é inconstante. Você vai em direção à vitória e depois volta e fica entre a derrota e a vitória. A derrota e a vitória. Você vai, eu creio. Quando você está chegando, vem um vento de lá, uma palavra contrária, alguma coisa, e você volta. Aí você vai em outra direção. Não vai chegar em lugar nenhum desse jeito, irmãos. Você vai ficar para lá e para cá a vida toda, inconstante, com a mente, o coração dobre, mente dividida. Tem que ter certeza e caminhar em uma só direção, até a vitória, até o alvo. Então são esses os pontos que eu quero trabalhar com vocês nesse primeiro vídeo. Agradecer aí sua presença, sua companhia, mandar saudação aí para todos os irmãos que estão em casa, né, me assistindo, ouvindo. Nessa quarentena nós estamos impossibilitados de nos reunir como igreja, mas nós dizemos, o prédio está fechado, mas a igreja está aberta, né? Nós aqui estaremos juntos, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, e agora já no final do vídeo, né? Mas eu vou dizer que a partir do próximo vídeo você reúna a família em casa nesse dia. Todos os dias nós vamos liberar a palavra de Deus às 8 horas da noite. Graça e paz, queridos. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus. Amém.